Quem nunca fez uma má escolha em sua vida, que depois trouxe sérias consequências e um grandioso arrependimento? Bom, nós vamos ver isso através do rei Beltesazar. Bom, Daniel capítulo 5 é o capítulo de hoje. Vamos pedir a Deus, antes de tudo, para que Ele venha nos conduzir. Eu peço para que você curta esse vídeo e partilhe ele com outras pessoas. Meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para não escolhermos coisas que comprometam a nossa vida espiritual, a nossa comunhão que temos contigo. Pai, que o Senhor abençoe essa meditação que estamos fazendo neste livro e nos dê o entendimento dele. Em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Então, ele estava fazendo uma coisa errada. Bom, estava sob o efeito do vinho. Mas não bastando apenas isso, ele foi pegar coisas consagradas a Deus. Lembra que Nabucodonosor, quando o último capítulo que lemos, ele havia se convertido a Deus, né? Ele se tornou para Deus. Eu acredito que para aqueles que viviam na Babilônia, aquilo foi um escândalo, porque ele se voltou contra os outros deuses e assumiu sua fé em Deus. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, quando numa família tradicional de uma religião X decide se tornar de outra religião, e aí vem toda aquela perseguição. No 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Então, ele fez uma coisa extremamente desnecessária, né? Se ele tinha o que ele queria, ele foi pegar logo algo para afrontar a Deus, naturalmente, né? Ele não fez isso porque aqueles eram os mais bonitos, mas ele fez com uma intenção mesmo de mostrar que o Deus que o pai dele estava falando que cria não estava certo. 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ficou cheio de medo. O comentário diz: um grande banquete. Alguns anos após a morte de Nabucodonosor, o rei Beltesazar, que sucedeu no trono, afrontou a Deus e provocou a sua ira. Ele usou os utensílios de ouro tirado do templo do Senhor em Jerusalém para beber vinho com seus convidados e para glorificar os seus deuses. Naquele instante veio o decreto do céu, colocando um ponto final em seu reinado e em sua vida. Não há rei, nem homem algum acima do Senhor, e ninguém que possa tocar na sua glória. A insensatez e a arrogância dos poderosos os fazem pensar que podem tudo, inclusive escarnecer do Altíssimo e escapar. Mas um dia perceberão o quanto estavam enganados e ceifarão o que semearam. Oséias 8:7, porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, traga-la-ão os estrangeiros. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Uma decisão errada que traria sérias consequências e que mudou o futuro dele para sempre. Ele poderia ter seguido o bom exemplo do pai. 7. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeira de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei
Beltsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. O comentário diz: gritou o rei com força. Beltesazar e os seus convidados ficaram espantados e tomados de pavor pelo que viram. De quem, afinal, era aquela mão que escrevia na parede e qual o significado daquela mensagem? Mais uma vez, como era de costume, foram chamados astrólogos, adivinhadores, caldeus e todos os sábios para que dessem uma explicação sobre o que significava aquela visão. Contudo, como das outras vezes, nada puderam falar, deixando o rei mais apavorado ainda. Daniel foi então chamado para desvendar aquele mistério, pois a sua fama era de um homem cheio de conhecimento, inteligência e sabedoria, que revelava sonhos e enigmas. A presença do Espírito Santo repousava sobre Daniel, tornando-o diferente de todos. Por ser ele um homem temente e fiel, não havia mistérios que Deus não lhe revelasse. Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Eclesiastes 2:26, porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O interessante, se eu posso chamar de interessante, é que ele não afrontou os outros deuses, mas ele foi afrontar o Deus Todo-Poderoso e vai pagar. 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e falhei saber a interpretação. Quer dizer, Daniel, quando fez isso de recusar aqueles presentes, na verdade ele estava reconhecendo o Deus que ele servia, que não era ele, era o Deus. Então, se ele tinha que presentear alguém, ele deveria presentear o Deus de Daniel. Aí diz o 18: Ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Como se ele não soubesse de tudo isso, né? Claro que ele sabia, né? Ele estava sendo preparado para ser o próximo rei. Então, é como se Daniel estava assim, ó, vou refrescar um pouquinho sua memória do que aconteceu com seu pai, para você se lembrar e por que desse escrito e o que está ali revelado.
21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. E tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto, e te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, o farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belzazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. O comentário diz assim: Nabucodonosor aprendeu com o sofrimento que passou durante os anos em que viveu como animal, e ao voltar a si, se humilhou diante de Deus. Belzazar, no entanto, não se humilhou. Mesmo tendo conhecimento sobre tudo o que ocorrera a seu pai, por isso a sua destruição foi inevitável. O Senhor oferece muitas oportunidades para que as pessoas se arrependam, mas se elas as desprezarem, como fez Belzazar, ele nada poderá fazer para salvá-las. E aqui vai se concluindo mais um sonho que Nabucodonosor havia tido, lembra da estátua? E vai se concluindo aquilo que Daniel já havia profetizado, né? O reino começa a se chegar ao fim. E nós vamos ver agora o reinado desse rei, o rei Dário, ou Dario, que muitos falam. Eu chamo Dário, não sei se está certo, está errado. Enfim, o importante é que a gente identifique ele. Mas, de todas as formas, eu quero parar aqui porque o próximo capítulo também é muito forte e ele tem muito a nos ensinar. Esse capítulo me ensina muito. Me ensina a ver que Nabucodonosor foi usado por Deus para disciplinar a nação de Israel, mas ele também sofreu uma séria disciplina. Por isso que de Deus nós não podemos zombar. Quando ele se tornou em bicho, né? Imagine um rei que estava acostumado às bajulações, ao luxo, ao poder, a mandar. Normalmente essas pessoas nunca ouvem ou não gostam de ouvir não como resposta. Imagine ele se tornando um bicho, morando ao relento, comendo relva, grama, sendo igual um bicho, as unhas grandes, enfim. Que inferno, né? Mas quando ele olhou para os céus, ele reconheceu a Deus e se humilhou. E ele morreu nessa fé, né? Ele morreu, vamos dizer assim, convertido. Mas o seu filho não. Por isso que a conversão, a salvação, ela não é herdada, ela é adquirida. A maldição não. O que vem do mal é herdado. Se os pais eram amaldiçoados, sofreram uma bruxaria, uma inveja, um feitiço, seja o que for, eles sofreram com aquele mal, um espírito atuou na vida deles. Quando esses pais morrem, os filhos sofrem como os pais. Então, é uma maldição herdada, maldição hereditária, vai passando de geração em geração, e toda geração daquela família sofre. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é preciso a pessoa querer, ela tem que adquiri-lo, né? Lembra em Apocalipse, ou até mesmo aquelas virgens, né? Haviam 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. A diferença delas é que as nécias não haviam
investido no azeite extra. E quando o noivo chegou, elas não estavam presentes porque elas tinham ido comprar, quer dizer, pagar o preço. Nós temos que pagar o preço. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer instante, Ele pode voltar hoje mesmo. Ele pode voltar daqui a alguns instantes. E no instante em que Ele voltar, ou mesmo você morrer, como está a sua vida? Você está salvo? Como está a sua vida com Deus? Você tem priorizado a sua salvação acima de tudo? O que pode ser mais precioso nesse mundo passageiro do que a salvação? A pessoa pode trabalhar por rios de dinheiro, mas se ela morrer hoje, o dinheiro fica. Eu vi uma vez uma senhora fazendo um comentário, eu achei interessante, né? Ela estava com umas pessoas numa entrevista e ela falou assim, eu tendo 1 milhão hoje de euros, eu daria para você. Você ficaria feliz? Você mudaria seu humor? Você ficaria diferente? Né? O que você poderia fazer com 1 milhão de euros? Né? Muitas delas sorriram, com certeza eu ia ficar feliz, poderia viajar e tal. E vamos mudar então. E se eu desse 10 milhões de euros para você? Você ficaria feliz? O que você faria? Aí cada uma dá, né? Eu faria isso, eu sumiria, eu viajaria, eu compraria isso, enfim, tá bom. Mas é assim, tem uma regra. Eu dou esses 10 milhões para você hoje, mas amanhã você não acorda mais. Aí elas assustaram, né? Ficaram olhando assim. Não, então eu não quero. Aí ela falou assim, então você não quer. Você dá mais valor ao acordar pela manhã do que receber os 10 milhões. Sim, porque não adiantaria nada ter os 10 milhões se não acordasse no dia seguinte. Então a vida tem mais valor do que os 10 milhões. É verdade. Será que você tem dado mais valor a alguma coisa material, passageira, ou ao que é eterno? Pense nisso, tá bom? Deus abençoe. Fique com Jesus.